já com eletricidade por causa da tomada e tal, mas lá no começo não tinha isso, né? Então como é que eles verificavam? Como é que eles verificaram a primeira vez na existência desse fenômeno elétrico, né? Porque na prática parecia um negócio meio mágico, né? Do nada os negócios começavam a se mexer sem um motivo aparente. Lá naquelas época lá, tudo se mexia porque as pessoas empurravam ou elas vinham caindo. Aí do nada surgia esses fenômenos, né? Do negócio sendo repelido ou atraído. Então aqui alguns exemplos de como a gente vê isso hoje no mundo real mesmo, né? Se tu esfregares um vidro, e depois esfregares outro vidro, e daí aproximar os dois, o que vai acontecer é uma repulsão. Beleza. E a mesma coisa com os paninhos que você usou para esfregar também. Tens como tu pôr um fonezinho de ouvido? Não, do iPhone eu não tenho, eu tenho do computador, tá sem bateria. É que estão limpando aqui. Ah, tá, sem problemas. Eu só ia pedir que tu abaixasse um pouquinho o volume, porque fica dando muito retorno, daí fica meio. Beleza. O negócio é o seguinte, então. Eles perceberam isso lá na época dos gregos, nessa negócio chamado ambara aqui, que em grego é elétron. Então por isso que a gente usa elétron, eletricidade, esse nome aí para tudo. Muito bem. De modo geral, né, os elementos que carregam, né, a informação de eletricidade, a carga elétrica que acaba sofrendo força, sendo repelida, atraída, são os prótons e os elétrons. Pode ser que isso caia numa questão teórica, né? Os elétrons são a carga negativa e os prótons a positiva. Só que tem um detalhe. Um aluno desatento de ensino médio vai pensar o seguinte: então, já que esse enunciado aqui está dizendo que o objeto tem uma carga positiva, quer dizer que ele tem mais prótons que elétrons. Sim, mas não é porque colocou-se prótons no objeto. Isso não se faz. Isso até se faz, mas numa bomba atômica. Não é uma coisa natural assim, entende? Num negócio do dia a dia, na realidade, para que fique positivo, tu tens que tirar elétrons. Para que fique positivo, tu tira elétrons. Para ficar negativo, você coloca elétrons. Como os elétrons eles são menorzinhos, pequenininhos, mais leves, é mais fácil você mexer com eles. Né? Tanto é que lá na química, lá na outra matéria, a gente usa muitos elétrons para fazer ligações químicas. Muito bem. Então, questão teórica aqui, né? Não tem nada a ver com conta. Outra coisa muito importante da teoria. Carga elétrica de mesmo sinal repele, ou seja, se tu colocar positivo com positivo, repele. Negativo com negativo, repele. E se for diferente, se atrai. Por isso que a gente fala, né, nos relacionamentos que os opostos se atraem. Então, porque da eletricidade vem que o positivo atrai o negativo. Mas positivo com negativo repele, negativo com negativo também repele. Muito bem. Continuando. Outra coisa muito importante que acontece é a conservação da carga. Vamos dizer assim, a carga, ou seja, os elétrons, eles não são criados do nada. Né? Não vai alguém ali com um passe de mágica e criou elétrons do nada. Então, num processo elétrico aqui, ela é conservada. Tal qual a energia era conservada nos probleminhas que a gente estava resolvendo nas outras aulas, por isso que tinha lá, sei lá, o calor igual a Cm delta T. Aquela equaçãozinha lá do Kimacete que eu falei para você, né? A gente estava trabalhando com ela. Isso significa na prática que todo o calor que tu colocava lá no sistema aumentava a temperatura. Por quê? Porque a energia era conservada. Esse conceito de conservação aparece direto na física. Aqui apareceu de novo. Então, a carga que começou o problema é a mesma carga que vai acabar o problema. Não vai surgir elétron do nada, entendeu? A ideia é essa. Show. Show, muito show. Continuando. Muito bem aqui. Então, ele está dizendo basicamente isso, só que matematicamente, tá? Resumindo o que está escrito aqui. Que a carga de um objeto mais a carga de um outro no começo vai ser igual à carga de um objeto mais a carga do outro no final. Então, vamos dizer assim, as cargas juntas permanecem a mesma. Mas, que nem você fez lá no experimento da escola, você pode transferir de um lugar para o outro. Quando você esfregou lá o canudinho para puxar o papel, você estava transferindo a carga do canudinho para o pano que tu esfregou. E depois do canudinho para o papel, ou do papel para o canudinho, etc. Eu cheguei com outro papel. Olha só, é isso aí. Muito bem. Então é sempre mantém-se a mesma carga, ela não é criada do nada, né? É aquilo que está ali. Muito bem.
Aqui tem o corrente aqui, a mesma coisa que a gente estava conversando aqui, né? E beleza, aqui as bolas que tu deve lembrar de ter visto aí, né? As esferas metálicas, de modo geral, cheias de carga elétrica. Aqui, no caso, cargas Hum, elétricas negativas, certo? Esse monte de uhum, menos aqui significa que tem um monte de elétrons sobrando nessas bolas, ok? uhum, E na outra ali, veja, daí novamente surge aquilo lá que tu não pode errar na prova, hein? Se cair questão teórica é para garantir a notinha. Esse monte de mais aqui significa que tem. Colocaram prótons nessa bola? Não, errado. Isso aqui não é uma bomba atômica. Significa que tiraram elétrons. Tiraram elétrons. Por isso que ela está eletricamente positiva. Aqui, como tem um monte de menos, significa que colocaram elétrons. Então ela está eletricamente negativa. E daí tem um negócio chamado terra aqui, que tem na tua casa, e com certeza aquelas tomadas de 3 pinos, né? Um daqueles pinos vai para o terra, que vamos dizer assim, é um lugar que neutraliza os objetos. Portanto, se, por exemplo, cair um raio na tua casa, assim, na fiação elétrica da rua, por exemplo, o que vai acontecer é que essa energia extra vai querer entrar nos objetos. O problema é que eles não vão aguentar tanta energia e vão queimar. É isso que acontece. Mas, e aí que está o ponto, se de alguma forma tu tiver esses objetos ligados à Terra, a energia não vai para os objetos, ela acaba desviando deles e indo direto para a Terra. É isso que está mostrando, por exemplo, aqui nesse caso. Os eletrõezinhos extras, né, o que está sobrando, indo para esse símbolo aqui, que é o da Terra. Ok? Então é para isso que serve o Terra. Outra questão teórica importante aí. Para dar uma fuga para eletricidade extra que entra no teu sistema. Ok? Se tu quiser, por algum motivo, ter isso, essa fuga, então tu coloca um Terra. É importante, por exemplo, em objetos mais caros, né? Tipo, sei lá, uma máquina de lavar, coisas assim. Muito bem. Hum, tá bom. Daí aqui tem outros tipos de eletrização, novamente, tu viu isso, né? Eletrização por contato, tu mesmo estava falando agora há pouco, né? Que, como o próprio nome diz, tem um objeto sim. eletrificado aqui e tu coloca um outro objetinho neutro perto dele. Veja que essa bola B não tem nenhum sinal de menos, nem sinal de mais, né? Isso, quando aparecer numa prova para você, significa que o objeto está neutro. Ele não tem nem cargas positivas e nem cargas negativas. Como, por exemplo, você mesma, você está neutra. Ou uma garrafa de água, teu celular, eles estão neutros. Não significa que não tem elétrons neles. Tem muitos elétrons, só que tem a mesma quantidade de prótons. Então vamos dizer assim, tu cancelou os positivos com os negativos. Então ele fica neutro. Caso não estivesse neutro e você colocasse a mão, você levaria um choque. É por isso que a gente leva choque. Porque como você é naturalmente neutra, as cargas extras vão querer ir em você. Então essa transferência de carga de um objeto eletrificado para você que está neutra causa a sensação de choque elétrico. E é só isso. Então o que essa bola B está sofrendo aqui é um choque da bola A. As partículas estão se distribuindo, né? Na prática, as cargas, os elétrons do B, as cargas negativas, estão indo para a bola A para que, de modo geral, elas fiquem igualmente eletrificadas, ok? Agora as duas estão igualmente positivas aqui. A ideia é essa. Assim, de modo geral, tu não precisa saber detalhes disso, tá? Só se tu lembrar das figurinhas aqui, já vai estar ótimo já na hora da prova. Por isso que é importante que tu baixe o livro depois. Eu tenho até que te mandar o link. Muito bem, e é isso aí que vai Você tinha acontecer. mandado pra mim pra baixar alguma coisa. Eu não consegui baixar. Verdade. Tu não conseguiu? Eu acho que tu precisava acessar o Google, né? Já que teu celular é iPhone, Não, não é o talvez. Google, é memória mesmo. Ah, é verdade. Não tenho. Pois é. Bem, dá para ver online ele. Mas é que aquele livro é o livro do primeiro assunto que a gente conversou. Agora já é outro livro, já. Ah, Precisar tá. de outro livro. Olha só o que está acontecendo nessa figura muito interessante aqui. Aqui a gente tem ah, duas bolas aqui, onde uma está
carregada, por isso tem a letra Q, e a outra está neutra. Muito bem. Olha só o que está acontecendo aqui depois do contato delas. Você coloca elas em contato, depois separa. O que aconteceu aqui foi algo muito importante. Muito, muito importante. Essas duas esferas, elas são extremamente semelhantes. Elas são do mesmo material, mesmo tamanho, tudo igual. Só que uma estava carregada e a outra não. Quando tu colocou elas em contato, ocorreu aquela transferência de carga que eu estava falando para ti agora há pouco, que nem no experimento que tu fez lá. E como elas são iguais, e esse ponto é mega importante para tu conseguir fazer as contas, mega, grava isso, por favor. Como elas são iguais, a carga se separou igualmente nas duas. Ficou metade para essa e metade para essa. Então é isso que acontece. Quando tu coloca em contato esferas iguais, a carga se divide. Ok? Simplesmente isso. Ok. Legal. Então é isso aí. Colocou em contato, a carga se divide. Uma boa frase para você lembrar. Outra situação aqui, né, que vai ocorrer o mesmo fenômeno, né, de divisão de carga, é quando as duas estão carregadas. Uma tem a carga Q1 e outra tem a carga Q2. Aqui está escrito neutro, né? Na prática, significa que quando está neutro, a carga é zero. Você, por exemplo, agora tem carga zero. Daí você pode se perguntar, mas professor, eu não sou feito de células e as células de moléculas, as moléculas de átomos e os átomos de prótons e elétrons? Sim. Teu corpo tem um monte de elétrons, um monte de prótons, mas em mesmo número. Portanto, você é neutro por causa disso, porque tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Um é positivo e o outro é o mesmo valor, só que negativo, então se anula. É que nem tu ter um dinheiro e ter uma dívida do mesmo valor do dinheiro que tu tem no banco. Tu vai ter R$ 0 no fim das contas. Essa bola aqui, a ideia é essa, ela tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, por isso que a carga veio só dessa que tinha carga sobrando e se dividiu para as duas. Pois quando a gente coloca objetos em contato assim, a carga se divide. Aqui embaixo, os dois eram carregados eletricamente. Então também a carga se dividiu entre os dois. Como é que a gente faz essa média? É que nem quando a gente faz a média para pagar o rolê. Soma a grana de todo mundo e divide por dois. É o que está acontecendo aqui. É o a nota na escola. Soma a nota das duas provas e divide por dois. Soma a nota aqui das duas provas e divide por dois. É assim que tu vai descobrir quanto de carga tem em cada esfera. Lembrando que vai ter que ter a mesma quantidade. Muito bem. Tem um problema aqui, um tanto quanto legal da gente ver, porque é o tipo de questão que os professores sempre cobram em prova. Note que eu só estou cobrando de ti questões que eu vejo com muita frequência nas provas. Claro que o teu professor pode cobrar coisas bem diferentes ou mais difíceis, mas eu estou te cobrando coisas que eu vejo sempre na prova e são fundamento para tudo. Agora, vamos ver isto. Vamos ver isto. Dispõe-se de quatro esferas metálicas iguais, isoladas uma das outras. Quatro esferas. Três delas, A, B, C, estão neutras. Então a carga delas é zero. E a quarta, que a gente vai chamar essa esfera de D, está eletrizada com a carga Q. Veja que ele não está dizendo o valor da carga Q. Ele não deu um número para a carga Q. Coloca-se D em contato sucessivamente com A, B e C. Qual a carga final de D? Bem, o que está acontecendo aqui? Essa esfera, que tinha inicialmente carga, foi colocada em contato com esferas que não tinham carga. Como a figura está mostrando aqui. Ó. A esfera D entrou em contato com a esfera A. A esfera D tem carga aqui. A não tem nada. O que acontece quando a gente coloca esferas iguais, mesmo tamanho, mesmo material, contato? A gente já aprendeu. A carga se divide. Esferas em contato, a carga se divide. Igualmente. Muito bem. O que vai rolar aqui, então? Se a carga se divide, então vai ficar metade da carga para D, metade da carga para A. Como a carga era Q, agora então Q sobre 2, metade.
Metade de quê? Tudo bem pra ti isso aqui? Tu entende que isso aqui é metade da carga quê? É tipo, sobre 2, né? Metade Uhum. sobre 2. É que nem pegar, sei lá, tua idade e dividir por 2. Metade. Né? Então ele pegou a carga aqui e dividiu por 2. Metade ficou para carga para a bola D mesmo e a outra para A. Outra metade ficou para A, muito bem. Agora eles separaram as esferas, muito bem. A carga D agora só tem metade do que ela tinha inicialmente. E de novo colocou-se em contato com a outra esfera, agora com B. É o que nós estamos vendo na figura. Só que a carga D ela já perdeu metade da carga inicial dela. Agora a D só tem Q sobre 2. E foi posto em contato com a neutra aqui, muito bem. O que, que vai acontecer? Novamente, se divide metade para cada. Então, em outras palavras, vai ser metade da metade. Né? É metade da metade, porque aqui já é metade. Agora metade para cada uma, metade da metade. Metade da metade a gente sabe que é um quarto. Né? Metade da metade de uma hora. 15 minutos. Um quarto de hora. Então, metade da metade do Q é Q sobre 4. Então, agora ficou metade pro D, metade pro D. E de novo, vai fazer isso com o C, vai ficar metade pro D, metade pro C. Q sobre 8. Então, para finalizar, qual a carga final de D? A carga final de D é Q sobre 8. É um oitavo da carga inicial. Ok? Então, note que a continha aqui, a princípio, de fração. Só tem que pensar um pouco aqui, né? Que está dividindo pela metade sempre. Nada demais. Muito bem. Então, o que, que eu vou fazer? Vou pedir para você fazer, porque a gente não tem assim tanto tempo. É bom que você faça uma continha ou outra, ou pelo menos tente e me traga as suas dúvidas. Então, eu vou te mandar aqui o que eu acabei de falar para você. Está lá no teu WhatsApp. E de toda forma Uhum. vai ficar aparecendo aqui na tela também. Eu vou colocar isso junto com o problema que eu quero que você resolva, tá? Tá. Beleza. Não resolver não tem problema, mas tenta, tá? Importante, muito importante tentar. Deixa eu colocar aqui. Só um segundinho. Então, o problema está aqui. Então eu recomendo. Bem, note que é extremamente parecido com o problema que eu acabei de te explicar, né? Então, recomendo que você faça os desenhos também, escreva as fraçõezinhas. Tu consegues ler bem o problema aí? Sim. Tá bom, qualquer coisa eu coloco um zoom aqui. Não eu consigo. Perfeito. Então tá. Eu tô dando aula faz 5 horas seguidas. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Na volta tu me diz o Tá que bom. rolou aí, beleza? Tá bom. Eu não sei fazer.
Pronto. E aí, alguma dúvida? Ou tá conseguindo desenvolver um pouquinho? Como é que tá? Não, tava te esperando pra te falar que eu não sei fazer. Mas assim, de novo, né, mano? Na aula passada você também falou que não sabia e acabou Não, mas ela terminando precisa que eu sozinho. fiz. Sim, justamente. Você fez, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que Mas se dessa você vez eu não sei tentar mesmo. fazer, você consegue terminar. É só olhar, ler o exemplo, né? Porque a Eu nem questão. comecei. Mas a questão é igual. Igual, igual, igual. Mas eu Só não que em vez de entendi. 3 esferas é 4, ó. Aqui tá escrito 3, aqui tá escrito 4. É a mesma coisa. Mas eu não entendi como é que eu faço. Vou explicar de novo o exemplo, então. Por É o que eu favor, posso fazer. por favor. De novo. Uhum. A carga da esfera era Q. E ela foi Sim. colocada em contato com uma esfera neutra. Não, isso eu entendo. Eu só não entendo como é que eu chego no resultado. Eu entendo, tipo, que você falou que quando elas são iguais, a carga é dividida, que o Q, aí tem as neutras, isso eu entendi. Mas aí, assim, é, tem o Q aqui, que no caso seria a carga, e aí seria, não sei se eu acredito eu que seja fracionado por 2, não dividido por 2, é a mesma coisa, eu acho. Mesma E coisa. aí, seria a carga no caso do D. Aí ele passou pro A, já que eles são iguais, aí ficou igual, tá certo? Então, tá. Certo, tudo certo até agora. Então, aí no segundo, tava no D e o B na carga neutra. Aí eu já me confundi. Por que que virou 4? Porque multiplicou? É porque é metade da metade. Hã? Metade da metade. Se você pega a metade e divide por 2, ou seja, vai pegar a metade da metade, vai ficar 4, né? Vamos lá. Como se Como se dividir você... 2 vai ficar 4? É metade, não é 2, é metade. Se pegar isso aqui em meio e dividir por 2 de novo, sabe que fica 1/4. É uma Não, regra mas de isso tá me fração. deixando confusa. Como é que dividindo vai aumentando? É que não é que tu tá aumentando, na verdade tu tá diminuindo, né? Tu tá aumentando o número de pessoas que você tá dividindo um real. Pensa o seguinte, tu tem R$ 1, tu vai dividir para 2 pessoas. Quanto que cada uma vai ficar? 50 centavos. Agora, se tu tá aumentando a quantidade de pessoas que tu tá dividindo um real, cada uma vai ficar com menos centavos, né? Vai ficar com 25. 1/4 de real, né? Então é o que tá Hum, acontecendo aqui. Tu tá tinha só virando um metade da quarto, não um carga, 4. e isso agora tá quarto, exatamente. Hum, Aquela tá. carga inicial, né? Parte daquela Hum, carga inicial. Beleza? tá. Não sei se eu vou saber fazer, mas agora já tá mais claro. Show. Eu recomendaria que você fizesse os desenhos, porque aqui tem duas esferas, né? Que tem a carga Q. Então, tu poderia dizer que aqui é a A, aqui é a B, e elas têm carga Q. Começares fazendo um desenho assim, depois conectando elas, acho que ajuda bastante para compreender como é que vai ficar a resposta. Hum. Eita, peraí. Vou, vou ver, meio confuso, né? Mas eu vou ver. Perguntar. Tô com uma dúvida. Como é que eu sei que a carga inicial é meio? O inicial é Q. Ah, então esse meio não era inicial, Q não era tipo, não era tipo X. É que dividiu o Q, aí virou metade. Isso, exatamente, dividiu, porque foi metade para aquela esfera que estava neutra, exatamente. Ah, eu achava que o Q era tipo X. Ah,
Bem, pode chamar de X se tu quiser. Não, eu quis dizer o X, tipo, um número que a gente não sabe o que é. De fato, Eu a não gente achei que não o que era sabe. o valor, eu achei que o que era, tipo assim, pra simbolizar um número que eu não conheço ainda. Uhum, de fato, a gente não sabe, mas não vai precisar saber também. Pode trabalhar Uhum. só com o Q. Agora, se tu não gosta de trabalhar com o Q, também não tem problema. Tu pode chamar. Assim, o teu professor não vai gostar, eu também não, mas se fica fácil pra ti, tu pode chamar o Q de 1. Nada contra o quê? Beleza. Então, que às vezes é mais fácil trabalhar só com os números, né, do que fazer conta de fração com letra também e tal. Contra o quê? Mas daí na resposta tu teria que trocar o 1 por Q daí. Beleza? Uhum. Show. É 4? Tu queres dizer dividido por 4, né? É. O final é 4? É, Que se é dividido você por quer 4? igual a 4, tá errado, né? Tu tens que saber que se for, é dividido por 4. Porque a gente está pegando uma fração da carga inicial. Certo? Isso. Isso aí. Tá Então, certo? vamos lá, vamos fazer a conta. Então a gente tinha 3 esferas, 2 carregadas com carga Q, uma neutra. Então a gente pode desenhar a terceira esfera neutra aqui. Onde você tá desenhando? Ah, achei já. Ela está sem carga, então. Então seria zero, vamos dizer assim, a carga dela. Uhum. Coloca-se em contato C com A. Então, a carga neutra com a esfera neutra com a esfera que não é neutra. Então a gente pode fazer igual o desenho que está ali, né? Vamos colocar um do ladinho do outro. Contato. Bem, então, como elas estão em contato, a gente sabe que depois, né, que a gente tirar do contato, vai ficar metade da carga para cada um. Então, vai ficar a mesma coisa que está aqui, só que Q sobre 2, Q sobre 2. As duas, metade da carga. Sem espaço aqui, mas é que é difícil fazer essas coisas também, né? Tão rápido assim. Beleza, vou pôr aqui do lado. Mais Q sobre 2. Muito bem, metade da carga que estava aqui na A foi dividida. É o que acontece nesse conteúdo aqui. Certo, agora a gente tem que ir para a próxima, né? E a seguir C com B. Então agora a gente vai colocar a esfera C de novo, que está com essa nova carga, com B, né? Vamos colocar em contato com B. O problema é que a carga C agora ela não é mais neutra, né? Por isso que a gente colocou em contato ali primeiro, né? Não tem mais zero de carga. Concorda comigo que a carga da C agora é Q sobre 2, certo? Beleza? Sim. Certo. Então agora a gente vai conectar essa esfera C, que no momento está com Q sobre 2, com a B, que no momento está com carga Q. A gente vai colocar elas unidas, então elas vão, como eu falei agora há pouco, né, somar as suas cargas. Então, nessa situação, né, como ele está querendo saber qual é a carga da esfera C, a gente aprendeu que, na prática, tem que somar as cargas e dividir por 2. É Q sobre 2 mais Q dividido por 2.
Então não era só Q sobre 4, tá? De novo, é toda a carga, que nem tua nota na escola. A nota de uma prova mais a da outra é dividido por 2. Então aqui é isso, a carga de uma esfera mais a carga da outra, dividido por 2. Tem que ser metade para cada. Né? Vamos lembrar que o mesmo vai ocorrer com a esfera B. Está dividindo a carga, tem que dividir toda a carga. Tanto da esfera A da esfera C, quanto da esfera B. Muito bem. Agora, quanto que é essa conta? Né? Quanto que é Q sobre 2 mais Q dividido por 2? Pensando em Q, talvez fique um pouco difícil. Mas tu pode pensar em, sei lá, reais, por exemplo. Aqui tu tem metade de R$ 1 mais R$ 1 divide por 2. Ou seja, R$ 1,50 dividido por 2. Sabe, né? Que se tu pegar R$ 1,50 e dividir por 2, tu vai ficar com 75 centavos. Concorda comigo? Sim. Certo? Então, por isso que a resposta aqui, né? Se tu fizer as contas, eu posso fazer aqui as contas de fração, mas só para te dar o parecer final aqui, a carga que a esfera C vai ficar, finalmente, vai ser 0,75 Q. Que em fração também pode ser escrita como 3/4 de Q. Beleza, agora eu vou mostrar como é que chega nisso com continha de fração. Tem que fazer essa conta aqui, que foi a média, a divisão das cargas aqui, né? As cargas juntas de C e de B. Vamos fazer essa conta. Vai ter que utilizar um monte de regras de fração. Então, primeira regra que a gente utiliza aqui. Quando a gente tem um número 2 na parte de baixo, assim, um número inteiro sozinho, em frações na parte de cima, é interessante que a gente escreva todo mundo como fração. Todo mundo, todos os termos aqui têm que ser escritos como frações, incluindo esses que não parecem frações, não parece que são frações. Tipo, esse Q aqui, tá sozinho, é só um Q. Mas a gente sabe que qualquer número pode ser escrito como número, letra, ele mesmo sobre 1. Uma forma de escrever fração, tipo o ano que a gente está vivendo, 2023. 2023 sobre 1 continua sendo 2023. 2 sobre 1 também continua sendo 2. Perfeito, escrevi todo mundo como fração. Eu coloquei pontilhado assim, só para lembrar que não era o que estava aqui, mas funciona. Agora, a gente tem uma soma de frações aqui. Q sobre 2 mais Q sobre 1. Então, vai da velocidade que tu consegue fazer conta de fração. Essa aqui é talvez uma das contas mais rápidas que dá para resolver com fração. Porque já tem 1 aqui embaixo. Então, fazer o MMC de 2 e 1 quase sem sentido, né? A gente sabe que é 2. MMC de 2 e 1 é 2. Então, como em qualquer conta de MMC, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo para que as duas frações aqui fiquem com o mesmo denominador. Então, tu podes reescrever a parte de cima como Q sobre 2, esse primeiro aqui, mais 2Q sobre 2. Que é óbvio, né? Falei, mas na prática, 2 dividido por 2 dá 1. O 1Q que estava aqui. Muito bem. E aqui embaixo, 2 sobre 1 de novo. Eu fiz tudo isso aqui em cima para eu poder somar essas frações. Q sobre 2 mais 2Q sobre 2. Q mais 2Q é 3Q. 3Q. E o denominador nunca muda numa soma de frações, né? É isso que a gente aprendeu aí faz um tempinho. Então, 3Q em cima, 2 sobre 1 embaixo. Muito bem. E também a gente aprendeu, né, quanto a somas, subtrações, multiplicações e divisões de fração, que quando tu tens uma divisão de uma fração por outra fração, a regra da escada a gente chama, que você multiplica de baixo invertida. Já que é uma divisão, pode multiplicar de baixo invertida. Como a fração de baixo é 2 sobre 1, tu tens que multiplicar por 1 sobre 2. E a gente sabe que quando faz multiplicação de frações, é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 3Q vezes 1, 3Q. 2 vezes 2, 4.
Muito bem. Foi o resultado que eu disse que iria ocorrer, né? Então, a questão é Então, estava justamente... errado. A sua estava errada. A questão, né, aqui nessa parte da fração, é um, é um problema complicado, né? O fato de a gente demorar, às vezes, para fazer uma conta de fração. Tipo, isso aqui não tá errado, tá tudo certo, perfeito, maravilha, chegamos na resposta certa. O problema é que demora muito, né? Eu não sei quanto tempo tu vai ter para fazer tua prova. Mas não dá para perder muito tempo fazendo conta de fração, né? Então tem algumas coisas que às vezes tu tem que tirar de olho, assim. Entende o que eu quero dizer? Tu tens que olhar para cá e rapidamente perceber que daria isso. Se não, tu acaba perdendo talvez muito tempo aqui fazendo passo a passo de continhas de fração, entende? Mas cuidado, e a tua prova vai ser umas 2 horas só de prova, né? Ah, sim. Pois é. Então, né, não pode ficar perdendo tempo em matemática básica, né? O problema é a física, não a matemática. Na prova, né, professor? Talvez acabe cobrando umas contas aí que ele vai considerar que é mais simples e se tu tiver dificuldade é meio complicado. Vamos torcer para cair bastante teóricas, né? Sim. Muito bem. Vou salvar aqui para depois lhe enviar. E vamos lá. Continuar o conteúdo. Bem, ele vai falar de uns outros tipos de eletrização aqui. Eu acho que não vale a pena ficar falando disso. Agora sim, uma conta aí que com certeza vai ter, assim, ó, 100% de certeza se tem eletricidade aí no teu segundo ano, com certeza isso aqui vai cair. A lei de Coulomb. É a equação mais frequente e mais importante dessa parte da matéria aqui, que é na prática a força elétrica, resumindo. Então, né, a gente escuta o tempo todo que as cargas de sinais opostos se atraem, as cargas de sinais diferentes se repelem, e essa atração ou repulsão se dá por meio de uma força, né? Se tu soltar teu celular no chão agora, vai ter uma força que está puxando ele, que é a força da gravidade. Existe uma atração, então, entre a Terra, né, o planeta Terra e o teu celular. E, muito bem, beleza, isso é uma força de atração. Também existe essa força de atração entre as partículas elétricas. Por isso que elas se mexem. Muito bem. Então a gente está vendo aqui isso ocorrer, né? Uma carga e outra indo uma em direção, né? A outra. A gente vê isso por meio das flechinhas aqui. Saber desenhar essas flechinhas é bem importante, tá? Porque isso vai ajudar muito na hora de resolver as contas. Tá bom. E tá aí desenhado as flechinhas. Então, e aqui está ocorrendo uma repulsão. As flechinhas indicam que está uma esfera indo para longe da outra. Toda essa matemática, né, toda essa a intensidade dessa força, qual deve ser a carga, a distância, esses elementos importantes aqui, são resumidos nessa equação. Então eu diria para você escrever aí no seu caderninho, força elétrica, e daí você escreve essa equação aqui, tá bom? Ah, peraí. Força elétrica, você falou? Foi força elétrica que você falou? Isso, força elétrica. Essa eu acho que não caiu, não, hein, porque eu nunca vi. Pode ter certeza que sim. Beleza. Talvez tu viu com outras letras, mas com certeza a lei de Coulomb apareceu aí na. Não, Lady Coube sim, mas nessa equação, eu não lembro de ter visto. Mas essa é a Eu acho equação. que ela até explicou sobre, mas não passou. Ah, Tipo, as contas, assim. eu duvido muito, tá? Porque Eu me lembro de ela ter falado do conteúdo, mas acho que não chegou a, metade tipo, desse passar, livro assim, aí é sabe? essa equação. Então, é bem importante essa equação. Eu copiei já. Show.
Então ela é a equação que fala sobre a intensidade da força entre duas cargas, seja atração, seja repulsão. Muito bem. Ah, e daí tem um negócio. Esse K0 aí que tu copiou, ele tem sempre esse valor aqui, 9 vezes 10 na 9. É importante que tu escreva embaixo da equação aí que tu copiou, que o K0 é 9 vezes 10 na 9, tá bom? Peraí, vou escrever. Beleza. É pra eu escrever inteiro ou só essa parte? Só 9 vezes 10 na 9 é suficiente. Tá bom, então eu já escrevi. Beleza. Então, né, é um número com notação científica que vai aparecer bastante aí. Muito bem. Agora o negócio é... Veja então que a força, o F, né, depende tanto do valor do Q quanto do que é a carga, né, a intensidade da carga elétrica, quanto a distância. Quanto maior for as cargas que tu estiveres trabalhando, maior a força. Que é um númerozão aqui, bem grandão aqui em cima, né? Vai fazer a força ser bem grandona também. Agora, se a distância for muito grande, tu vai ter uma força menor. Que nem o que a gente estava vendo agora ali nos exemplos das esferas, né? Que tu falou, mas como que é uma parte menor se o número é maior? É porque tem mais dividindo, né? Era o Q dividido por 4. É tipo R$ 1 dividido por 4 pessoas. Né? Então, se tu colocares um número muito grande aqui embaixo, né? Tu vai ter uma divisão. Significa que a tua resposta vai ser menor. É melhor tu ganhar a Mega Sena só junto com uma outra pessoa do que com outras 10 pessoas, né? Porque tu vai estar Sim. menos gente. Então aqui, se tu queres uma força grande, é importante que essa distância seja menor possível. Faz sentido, né? Quanto mais perto estiver, mais intensa a força. Olha que dia. Muito bem. Então até tem um gráfico, isso aqui tu não precisa se preocupar tanto, mas o gráfico indica bem isso. Né? Quanto menor a distância, mais alta a força. A distância está aumentando aqui, 3D, 4D, aumentando. A força vai caindo, até que tende a zero. Beleza. Bem, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre esse exercício, vou fazer outro e vou deixar um de tarefa para ti, tá bom? Aí se tu conseguir me trazer para aula amanhã, para aula de amanhã feito, vai ser bem legal. Vamos ver aqui. Ah, do quê? Para aula que nós temos amanhã ou não, né? A gente já não tem amanhã. Não tem mais aula, é verdade. Eu vou deixar como tarefa então para ti, daí se tu quiseres eventualmente me mandar uma foto no WhatsApp, eu digo se tá certo ou não, beleza? Vamos lá. Determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 coulomb. Então, tu tens uma esferinha com 1 coulomb e outra esferinha com 1 coulomb também. Coulomb é a unidade de carga elétrica, que nem a unidade de massa é quilograma, né? A unidade de tempo é segundos. A unidade de carga elétrica é 1 coulomb, é um C, esse C aqui. Um C. Então tem uma bola com C, uma outra esfera com C. Muito bem. Situadas no vácuo. Esse vácuo aqui, ele entra na questão no K, no valor do K. Esse K, 9 vezes 10 na 9, que eu pedi para tu copiar, é o valor no vácuo. E normalmente tu vai trabalhar no vácuo. Então não precisa se preocupar com outra situação, não. De modo geral, tu vai sempre usar o 9 vezes 10 na 9. Beleza, não se preocupe com isso. E a distância é 1 metro, então o valor do D é 1. Aí, beleza, ele deu a constante aqui e pede o quê, né? Vamos ver o que ele pede. A intensidade da força, né? Ele quer saber a força. Muito bem. Então, se ele quer saber a força, né, que essa partícula de 1 coulomb está causando na outra partícula de 1 coulomb, qual é a força de repulsão delas? Se tu quer saber a força, tu vai usar a equação da força. Essa que tu copiou agora há pouco. F igual a K0, que é 1 vezes Q2, dividido por D. Muito bem. O enunciado falou que o Q1 e o Q2 são 1 coulomb. Está escrito aqui. Então, Q1, Q2, as duas cargas do problema são 1 coulomb. A distância é 1 metro. A distância que essas cargas estão uma da outra é 1 metro. E, como eu falei para você, o K0 é sempre esse mesmo valor. Então, o que tu precisa fazer para encontrar o valor do F? Do FE aqui. Fazer a multiplicaçãozinha, divisãozinha, só jogar os números e fazer a... Beleza? Então, ó, no lugar do K0 aqui,
ele colocou 9 vezes 10 na 9. No lugar do Q1, ele colocou 1. No lugar do Q2, colocou 1. E a distância deles era 1 metro também. Então ele colocou aqui 1 ao quadrado. Que a distância é sempre ao quadrado. Beleza, então virou conta de multiplicação, divisão, etc. Beleza. 1 vezes 1 dividido por 1 dá 1. E esse 9 vezes 10 na 9 continuou aqui na frente. Então, na prática, a resposta é justamente, né, 9 vezes 10 na 9, que multiplica isso aqui tudo, que é o próprio 9 vezes 10 na 9. Então, resumindo, a força que essa partícula aplica na outra partícula ali é 9 vezes 10 na 9 newtons. Uma força um tanto intensa, tá? Agora vamos para um outro problema aqui, eu vou fazer, depois eu te deixar um de tarefa. Olha só quanto problema tem, né? Por isso que eu falei, é muito importante essa matéria. Esse livro não costuma colocar tantos exemplos. Ele está colocando um monte de exemplos desse assunto, porque é muito importante mesmo. Várias situações diferentes aqui, muito complexas. Pode ser que caia na tua prova, pode ser que não. Eu vou fazer o que eu sei que tu precisa, né? Que é a parte mais básica aqui. Então eu vou fazer o 5. Aí eu vou te deixar o outro ali como tarefa. Eu tenho um tempinho aqui para fazer. Eu acho que eu consigo aqui fazer. Duas cargas elétricas positivas e pontiformes, das quais uma é o triplo da outra, repelem-se com forças de intensidade 2,7 no vácuo, quando a distância entre elas é 10. Determine a menor das cargas. Muito bem. Está pedindo carga. Então ele pediu a menor das cargas. Eu vou chamar a carga menor de Q minúsculo, então. Muito bem. Como está falando de força, de vácuo, distância, a gente sabe que é lei de Coulomb, não tem jeito. K, Q1, Q2, essa equação que tu copiou aí, né? Dividido por D ao quadrado. Pronto. Oi? Eu só estou escrevendo aqui a equação. E agora que a gente tem tudo isso, né? Vamos colocar os dados do enunciado. A gente já indicou o que a gente quer. Lembre de fazer isso na prova, tá? Indicar o que o problema está pedindo. Ação que resolve o problema. E agora a gente coloca os valores. A força, ele falou que é 2,7. Coloco 2,7 no lugar do F. O K é sempre 9 vezes 10 na 9. Ele falou uma coisa muito importante aqui, ó. Duas cargas elétricas positivas, das quais uma é o triplo da outra. Então, se uma carga tem o valor, a outra tem 3 vezes o valor. Se uma carga, sei lá, mede 9, a outra vai medir 27. Se mede 4, a outra vai medir 12, porque uma é o triplo da outra. Como eu não sei, e justamente é o que eu quero saber, olha só. Então eu vou falar o seguinte. Tem uma carga que mede Q, então o Q1 vai ser, eu estou dizendo aqui que mede Q, foi até o que eu chamei no enunciado. E a outra carga vai medir 3 vezes Q, porque uma é o triplo da outra. Se tu quer o triplo de, sei lá, dinheiro, tu não multiplica por 3? Foi o que eu fiz. Eis aqui a carga. E agora, divide pela distância, que o enunciado falou ser 10 centímetros. Daí tem que tomar um cuidado, né? Quanto que é 10 centímetros em metros? Bem, se a gente chega e vai anotar lá o tamanho que um bebê nasceu, anota, sei lá, 50 centímetros. Lá na ficha, eles não vão anotar 50 centímetros, eles anotam em metro. Então eles vão anotar que o bebê nasceu com 0,5 metros. Da mesma forma que, sei lá, eu tenho 1,8 metros, 1,80 m. Então esse, depois da vírgula, é o referente a centímetros. Então, como falou que tem 10 centímetros, 0,1. 10 centímetros é 0,1 metros. Pronto. Então aqui para finalizar, fazendo rapidinho aqui para a gente só terminar a conta, depois tu pode tentar resolver, 2,7 vezes o 0,1 ao quadrado, que vem para cá multiplicando, ele estava dividindo lá do outro lado. 9 vezes 10 na 9. E, olha só que legal, o 3 fica aqui, e Q vezes Q a gente sabe que é Q ao quadrado. Então, como a gente quer encontrar o valor do Q, né, da letra Q, vamos isolá-lo. Vamos
vou deixá-lo sozinho. Vai ser este, tá de um lado, passou esse aqui, dividindo. E faz a raiz, porque estava ao quadrado. Então é um pouquinho de conta aqui, mas só matematiquinha básica, né? O problema aqui não costuma não ser a matemática, né? Costuma ser a interpretação física do problema. Bem, eu vou te enviar aqui o que a gente fez, tá? E é isso. Aí, qualquer coisa, eu vou te enviar uma tarefinha também, tu tentas fazer, acho que vai ser interessante para tu estudar para a prova, tá bom? Tu tá no mudo, né? Ah, desculpa, eu esqueci. Sim, tá bom. Sem problemas. Então tá, tchau, boa sorte na tua prova. Obrigada, tchau. Valeu!